Olá, amigos telespectadores. Estamos aqui inaugurando um novo programa televisivo que é Uma Janela para a Cidade, aonde será esclarecido diversas dúvidas que os nossos cidadãos vêm encontrando no dia a dia, referente a seus direitos, e bem como também iremos estender essa janela às comunidades de nossa cidade, uma vez que iremos estar entrevistando presidentes de associações de moradores, que são os verdadeiros representantes, são os primeiros a ser solicitados em qualquer urgência emergencial que venha a ter essa comunidade. Deste modo, estaremos hoje entrevistando o presidente da Associação de Moradores Jardim Sonho Dourado, Valdomiro de Sales, um companheiro aguerrido de longa data de luta, que estará hoje aqui nos prestigiando com sua presença e esclarecendo e traçando as reais necessidades que enfrenta o seu bairro. Deste modo, estaremos hoje começando uma nova programação, Uma Janela para a Cidade, que com certeza você terá a oportunidade de esclarecer toda e qualquer dúvida que você venha a ter no tocante à legislação, a seus direitos e encaminhamento necessário para a realização de seus anseios. E já começamos perguntando, Valdomiro, é muito difícil ser presidente de uma associação de moradores? Não, até que não é difícil. Obrigado, né? Agradeço pela oportunidade, né? Quem agradece é a comunidade, o povo, né, em si, que abre as portas para que nós temos assim uma palavra mais franca e aberta, né? Não é tão difícil, né, doutor? O problema é que às vezes a gente não é tão atendido e tão ouvido quanto deveria ser, né? A comunidade precisa de que, primeiro, para você ser presidente, você precisa ser eleito pelo povo, né? Sim. Mas não quer dizer que um líder comunitário foi eleito pelo povo, porque tem pessoas que têm espírito e solidariedade de liderança, né? E aproveitando, Valdomiro, eu visitei a sua comunidade e tive a oportunidade de notar que existe uma carência muito grande. Eu acho que esse programa tem um intercâmbio para que as autoridades constituídas possam ouvir e tentar buscar a solução junto com vocês. Existe uma carência muito grande na sua comunidade de creches. Existe espaço para que se amplie? Qual a solicitação daquela comunidade para ser atendida? Existe alguma sugestão por parte dessa presidência? Não só ali, mas como em outras áreas, eu sou presidente do Conselho Distrital de Saúde também, que abrange toda a Regional Portão, né? E aí a gente vê na nossa comunidade, nós temos uma creche, ao lado de uma creche tem um terreno que poderia ser ampliada a creche, porque falta muitas vagas para as crianças. Só que às vezes a prefeitura prefere construir mais 4, 5 moradias e atender 4, 5, 6 famílias e deixar 100 crianças de ser atendidas. Isso me permite, isso é muito importante que seja esclarecido, porque o espaço onde será ocupado por 4 famílias, você pode ampliar o atendimento a mais de 100 crianças. Vocês observam como às vezes a própria sugestão da comunidade é interessante para que se avance no atendimento de uma melhor qualidade de vida para uma cidade que nós queremos, a cidade que a gente sonha, aquela cidade de primeiro mundo, que nossa Curitiba com certeza ela vai chegar a esse caminho, principalmente se existir esse intercâmbio da comunidade com os gestores públicos. Valdomiro, aproveitando, já que você faz parte também da saúde, eu gostaria de saber como é que está a saúde na sua região. É importante que a gente divulgue isso aí, até para que as próprias autoridades constituídas saibam e sintam a real necessidade da sua comunidade. A saúde não anda muito bem, né? Você sabe que a saúde, hoje para a gente, eu mesmo presencio isso, que fui fazer uma consulta na nossa unidade de saúde, que pertence a Porolim, e demora em torno de 30 dias, 40 dias para sair uma consulta especializada por um urologista. E existe casos que vai 6 meses, ortopedia, né, neurologista, né, também leva aí 6 meses para você conseguir uma consulta. Então isso significa que o quê? Que talvez na base você ainda consiga uma consulta mais rápida, mas quando você vai para a especialidade, você já não consegue consulta. Ou não consegue consulta ou não consegue exame, porque os exames você vai eu, por exemplo, vou no urologista daqui a 20 dias, dia 24 do mês que vem. Aí o especialista me dá uma consulta que leva mais, marca um exame que leva aí 1 mês, 2 meses. Então quando chegar lá, se for uma doença mais grave, você já vai direto para o Erasto Guedes, que é tratamento exatamente. Esse é um cuidado, e é bom que você tenha esclarecido a gente aqui, que vem ocorrendo na maioria dos bairros da nossa cidade. Então é importante que tanto o governo do estado, federal e municipal
tenha uma atenção e dedique uma atenção especial à saúde, que existe carência de profissionais qualificados, porque não adianta você marcar uma consulta para 60, 90 dias quando o caso é emergencial. Isso tem que ser rápido, porque a vida não espera. Então é importante que a gente leve essa mensagem e que os nossos governantes tenham a sensibilidade de fazer com que se avance na área de contratação de profissionais que atendam principalmente aquelas necessidades específicas que são mais complexas na área da saúde. Outro assunto, Valdomiro, que a gente esteve observando, que também fizeram na sua regional, foi sobre as academias ao ar livre. Elas estão funcionando na sua comunidade? Em parte, sim. O que eu cobrei e cobro muito, você anda, né, nessa região de Curitiba, você vê. Só que tem locais que a comunidade pede que seja mais próximo. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer ir à noite e ele quer ir mais próximo da sua casa numa academia. Só que às vezes a pessoa tem que andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, e aí as pessoas têm medo de ser assaltado. Você sabe que a violência hoje está em toda parte, né? E aí você tem medo. Eu, por exemplo, pedi uma academia ali na região nossa, na área da Venceslau Braz, ali próximo da comunidade onde eles mais usam, embaixo, logo no início da Venceslau. Mas eles preferiram fazer uma lá em cima e mais outra em outro lugar que não tem, as pessoas não vão lá. Entende? A pessoa pede uma cancha de esporte, por exemplo, um incentivo ao esporte. Você não tem incentivo ao esporte. Por exemplo, isso é muito importante, Valdomiro, que fique claro que, na realidade, as academias ao ar livre elas estão sendo implantadas sem ouvir a comunidade local. O que, em vez de favorecer, muitas vezes acaba dificultando, até pela distância e pela locomoção que é necessária para que esses cidadãos possam utilizar desse benefício oferecido pelo Estado. Então, o intercâmbio entre a comunidade, a associação de moradores e os órgãos constituídos é de suma importância, porque você vai fazer algo que atenda à necessidade e à vontade daqueles moradores, tornando muito melhor a qualidade de vida desses cidadãos que são os representados pelos nossos eleitos, né, pelo voto democrático. Então, está na hora também da gente levar a sugestão e cobrar. Outro assunto, Valdomiro, que seria importante que a gente comentasse, existe a possibilidade de parcerias entre, por exemplo, a sua associação, o Estado, o município, porque vocês têm, eu conheço a associação de vocês, tem uma sede ampla, com salas grandes, não poderia ser feita uma parceria para realizar qualificação ou mesmo instrução aos jovens da sua comunidade? Olha, a gente está sempre, a associação, a qual as que tem sede, que eu também faço parte de muitas associações, acompanho, né? A gente sempre gostaria de ter essa parceria, mas nem sempre é ouvido, né? A gente fala, às vezes demoram anos para fazer uma parceria. Nós já tivemos no passado, assim, 2 ou 3 vezes, assim, curso na nossa associação, mas que depois é esquecido, né? Não fazem muita questão, né? Porque ali não se cobra, né? E de repente eles preferem um lugar onde vai cobrar, onde não cobrar o curso, mas que pague aluguel, né, para fazer. E a comunidade hoje ela não quer se deslocar muito, né? Como na associação, por exemplo. Isso aí é muito importante, e a gente deixa claro que as associações de moradores, grande parte delas tem a sua sede própria. E esse espaço é um espaço que poderia tranquilamente ser utilizado através de um convênio com o Estado ou mesmo município, no sentido de dentro da comunidade o cidadão possa se preparar ou se qualificar sem ter que se deslocar grandes distâncias. Então isso é muito importante, essas sugestões que você nos deu, e aqui nós estamos no programa Janela para a Cidade, no sentido de deixar os meios televisivos próximos de vocês, que são as grandes lideranças. Porque eu costumo falar, o presidente de uma associação, ele na verdade, ele é o prefeito de sua comunidade, ele é o vereador de sua comunidade, porque todas as necessidades, antes de chegar no poder constituído, esbarra na presidência daquela entidade representativa. Eu quero agradecer a sua presença, Valdomiro, obrigado pela sua presença, as portas estarão abertas para você sempre que preciso for, e na sequência nós estaremos aqui continuando, informando a nossa comunidade sobre direitos. Olá amigos, voltamos para a continuidade do nosso programa e agora a gente vai ouvir o Dr. Rômulo Ferreira da Silva, que é um especialista em direito civil e direito do trabalho. E deste modo, eu acho que o momento oportuno, Dr. Rômulo, nós discutimos um pouquinho dos prazos, porque o novo Código Civil brasileiro já faz 10 anos que ele foi implantado no Brasil e ainda existe uma série de dúvidas.
E eu vou questionar e aproveitar o conhecimento do Dr. Rômulo para atender a todos vocês aqui que estão nos assistindo. E também vamos discutir na sequência sobre a aposentadoria especial, quem tem direito, quais as vantagens, que eu acho que é muito importante, é uma carência que a gente nota que os nossos trabalhadores têm. Olá, doutor Rômulo, como é que vai? Tudo bem, doutor? Olá, Salomar, tudo bem? É um prazer participar desse programa voltado à comunidade. Creio que uma janela para a cidade será de suma importância para os cidadãos de Curitiba e também do nosso Paraná, para que possam esclarecer as suas dúvidas, seus questionamentos, aquilo que tanto precisam na nossa comunidade. Doutor Rômulo, um dos assuntos que a gente ouve muito questionamento é quanto aos prazos. Prazos de contratos, prazos de prestações, os comprovantes desse pagamento, quanto tempo o cidadão deve de guardar? Por exemplo, um plano de saúde, quanto tempo deve de se guardar os comprovantes que você realizou esse pagamento sobre o plano de saúde? Bom, como você bem falou, Salomar, nós estamos aí esse ano comemorando os 10 anos do nosso Código Civil. Já faz 10 anos que ele foi alterado, sofreu algumas alterações significativas, que refletem no dia a dia da sociedade. É importante a gente deixar claro que muitos prazos prescricionais, tiveram alterações significativas, o que diz respeito ao prazo, como você falou, para guardar os documentos, quanto tempo se deve guardar esses documentos. Nós tínhamos, em regra, há 10 anos atrás, uma regra de 10 anos para que nós guardássemos esses documentos. Que documentos seriam esses? Prestação de casa própria, aluguel, condomínio e assim por diante. Hoje, com a alteração do Código Civil, a regra básica ela diminuiu para 5 anos. Então, a prestação da minha casa própria, quanto tempo eu devo guardar? 5 anos? O seu carnê de IPTU? É importante ressaltar que, há tempos passados, a prestação da casa própria você era obrigado a guardar por 25 anos. Então, o Código Civil ele veio a facilitar os nossos contribuintes, porque você não precisa ficar com aqueles documentos por tanto tempo. Se você tinha um estoque de documento na tua casa, você não podia queimar, documento amarelado, que você não sabia quanto tempo você devia preservar esse documento. 20 anos é uma eternidade, Então hoje esses prazos bem menores, questão de condomínio, por exemplo, também diminuiu para 5 anos. A tua declaração de imposto de renda, quanto tempo você deve guardar? 5 anos deve ficar com a tua declaração de imposto de renda, que esse é o prazo, geralmente o prazo que você deve guardar o documento, é o prazo em que o órgão público, ou a empresa, ou aquele fornecedor que você adquiriu um produto, pode eventualmente te cobrar uma parcela alegando que você não pagou aquela parcela. Doutor, eu acho que é muito importante também a gente ressaltar aqui aos nossos telespectadores e contrato de aluguel, porque houve uma mudança na legislação no que tange a contratos. Quanto tempo a gente precisa guardar esses contratos para qualquer emergência que venha a surgir? O contrato de aluguel, ele reduziu de 5 para 3 anos que você deve guardar seus recibos de pagamento de aluguel. Então também houve uma redução significativa, como também houve a redução no que diz respeito aos planos de saúde, prestação de plano de saúde, de seguro, em que você deve guardar pelo período de apenas 1 ano. É muito importante. Então, esses esclarecimentos, eu tenho certeza de que muitos dos senhores estavam carentes dessa informação. E aqui o doutor está nos informando e a gente vai aproveitar o máximo, doutor, porque muitas vezes a gente fica na dúvida e nada melhor do que consultar alguém que tenha essa informação com pleno conhecimento de causa. Eu também quero informar neste momento aos nossos telespectadores que qualquer dúvida que você venha ter, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail umajanelaparacidade@gmail.com umajanelaparacidade@gmail.com, que nós estaremos prestando a informação e, no caso de uma complexidade maior, estaremos trazendo um especialista para esclarecer você quanto aos assuntos. Doutor, é importante também, muito se ouve falar, a respeito de aposentadoria especial. O que significa essa aposentadoria especial, doutor? Bom, é sabido que a aposentadoria é o grande sonho, é o direito de todo trabalhador. A aposentadoria especial ela é destinada a alguns casos específicos. Quais são esses casos específicos? São para pessoas que desenvolveram suas atividades laborais em situações de risco e situações insalubres. Por isso que ela se chama aposentadoria especial.
Situações de risco são aquelas pessoas que desenvolveram os seus trabalhos expostos à eletricidade, a inflamáveis e explosivos. Condições insalubres são as condições climáticas, agentes químicos, esgoto e assim por diante. Então essas pessoas possuem o direito à aposentadoria especial. Doutor, e como um trabalhador pode provar que exerceu essas atividades que venham a usar a aposentadoria especial? Bom, a aposentadoria especial, ela prevê um tempo reduzido de trabalho, em razão dessa exposição do trabalhador ao agente periculoso ou insalubre. Então, se você trabalhou 25 anos em área de risco ou em área insalubre, você pode requerer a sua aposentadoria especial. Tá? Os documentos necessários para que você requeira a sua aposentadoria especial, desde o ano de 2005, chama-se o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse é o documento emitido pela empresa que vai atestar as suas atividades que você desempenhou. Quais foram suas atividades? Se foram expostas à eletricidade, a explosivos, a inflamáveis ou se foram insalubres. Esse é o famoso PPP. Isso. É importante que o trabalhador, quando se fala em PPP, na verdade é um histórico de sua atividade profissional. Esse histórico, doutor, muitas vezes ele pode vir em desacordo com aquilo que o trabalhador realizou. O que o trabalhador deve de fazer? Olha, Solomar, isso é uma situação mais comum do que parece, né? Infelizmente, as nossas empresas aí têm sido receosas no fornecimento desse documento, muitas vezes atrasam o fornecimento desse documento, que é um documento de extrema importância para o trabalhador, que hoje o INSS exige a apresentação desse documento, né? Na realidade é o seguinte: quem tem que fazer o PPP é o trabalhador. O trabalhador é que deve descrever as suas atividades e a empresa vai ratificar esse PPP. Tá? Ok, doutor. Então é importante deixar claro aos nossos trabalhadores que tenham a possibilidade de utilizar dessa prerrogativa legal que é a aposentadoria especial, que sempre que realizarem o seu PPP, analise se estiver de um acordo e, na dúvida, consulte um advogado com experiência em direito do trabalho para lhe dar a orientação exata, para que você não entre com um processo errado que pode bater na trave e você não conseguir a sua aposentadoria. Outro assunto que a gente ouve muito comentar, doutor, é no tocante o trabalhador que laborou em área de risco, laborou com direito à aposentadoria especial e na hora de apresentar a documentação o INSS rejeita. Qual o caminho? Bom, aí nós temos, infelizmente para o trabalhador, o caminho da justiça. Fatalmente esse trabalhador vai procurar a Justiça Federal e acionar, o INSS para que ele aceite essa sua aposentadoria especial, reconheça esse tempo de aposentadoria especial. Gostaria de ressaltar, Solomar, que isso é um problema muito grande que os trabalhadores vêm enfrentando. O INSS, de forma contumaz, ele não reconhece o trabalho especial, fazendo com que os trabalhadores procurem o judiciário, abarrotem o judiciário com medidas judiciais para que possam ver os seus direitos reconhecidos. Então, infelizmente, o nosso INSS deixa muito a desejar, não reconhece os direitos dos trabalhadores e eles têm que procurar a justiça, infelizmente. Doutor, nessa mesma área, a gente também sabe de muitos trabalhadores que, por essa dificuldade, acabam permanecendo na empresa e acabam aposentando pela aposentadoria comum, que é uma aposentadoria que você acaba recebendo menos do que você teria direito se fosse pela especial. Essa aposentadoria comum, doutor, ela é possível de converter em especial? Claro. Veja bem, Solomar, como o INSS, de forma contumaz, não concede aos trabalhadores a aposentadoria especial, mesmo eles tendo trabalhado em área de risco, é comum que esse trabalhador, então, como não recebe a aposentadoria especial, ele tenha para si a aposentadoria comum. Aceite a aposentadoria comum e continue trabalhando ou realmente se aposente, deixe de exercer as suas atividades, mas se ele exerceu atividade especial e não foi reconhecido isso no INSS, ele poderá procurar um advogado ou através do seu sindicato de classe, propor uma medida judicial para que possa converter a sua aposentadoria comum em aposentadoria especial. Aí a vantagem dessa conversão é a seguinte: a aposentadoria especial, ela não exige a idade mínima. Hoje, para você se aposentar, você precisa ter no mínimo 53 anos de idade, para que você possa pegar a sua aposentadoria comum integral.
Na especial não existe isso. O que existe é o labor continuado, de forma intermitente, de forma contínua, em atividade de risco pelo período de 25 anos. E me permita, doutor, inclusive o pedágio que para essa aposentadoria comum se utiliza, para a especial não existe. Bem lembrado, senhor Omar, não existe mesmo. E mais uma pergunta, doutor, que é importante esclarecer aos nossos telespectadores. Os valores da especial, eles acabam em valores financeiros, melhoram ou permanecem semelhantes ao aposentadoria comum? Para você ter uma ideia, senhor Omar, hoje o trabalhador, vou fazer um parâmetro aí para uma entidade de classe em que eu advogo, em que nós temos proposto várias ações nesse sentido. O trabalhador trabalha numa companhia, por exemplo, a Copel, hoje, recebe como aposentadoria comum um valor de, no máximo, gira R$1.900, R$2.000 pelo INSS. Mas esse mesmo trabalhador, tendo direito à aposentadoria especial, esse valor vai subir para R$3.600, R$3.900. Então você nota aí uma diferença significativa de valores entre a aposentadoria comum e a aposentadoria especial, que é muito mais vantajosa ao trabalhador. Por quê? Porque não tem o fator previdenciário, não há incidência do fator previdenciário. Ok, doutor, isso é muito importante, esse esclarecimento, porque muitas vezes o nosso trabalhador não tem essa informação. E se você tem um direito, você não pode abrir mão dele. Então, fique atento, qualquer dúvida, consulte o nosso programa, uma janela para a cidade@gmail.com, que nós estaremos passando todas as informações necessárias no sentido de atender a você, trabalhador, que é o principal ingrediente de um programa voltado para a comunidade, para a nossa população. E aproveitando a sua presença, doutor, eu gostaria que o senhor nos repassasse também como é que está sendo os entendimentos da justiça a respeito da aposentadoria especial. Bom, senhor Omar, aí a situação se inverte, né? Nós temos de INSS, por um lado, aí que dificulta esse acesso do trabalhador à aposentadoria especial, mas felizmente, né, o nosso judiciário tem reconhecido a aposentadoria especial e facilitado que esses trabalhadores possam exercer esse direito e possam usufruir desse benefício em vida, né? Porque hoje a justiça está bem mais célere, né? Então o processo eletrônico reduz bastante o tempo de duração desse processo e o trabalhador vai poder usufruir da sua aposentadoria especial. E aproveitando os conhecimentos do Dr. Rômulo Ferreira da Silva, que está aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre a nova legislação que foi aprovada no Senado para as domésticas, motoristas, babás, enfim. Doutor, como é que o senhor está vendo a aprovação dessa nova lei e se ela já passou a vigir por ter sido aprovada no Senado? Olha, Solomar, eu encaro isso, eu que milito aí na área do trabalhador, advogo estritamente no direito do trabalho, acho que isso é um avanço de extrema importância para o nosso país. É uma coisa que na Europa, nos Estados Unidos já vem acontecendo. Finalmente o nosso país abriu os olhos para essa classe de trabalhadores que tanto até tem sofrido e tem seus direitos restringidos por muitos empregadores aí que tratam ainda a doméstica como se fosse aquela pessoa que vai cuidar dos seus filhos, que não tem horário. Então hoje a situação se inverteu. Eu vejo esse avanço da nova lei aí dos trabalhadores domésticos, Solomar. É importante a gente acrescentar que não é só a empregada doméstica, né? Hoje essa lei ela vem a favorecer, vem a beneficiar, regulamentar muitos direitos trabalhistas dos jardineiros, né? Motoristas, babás, aqueles cuidadores de idosos, né? Então essa lei ela beneficia todos os trabalhadores que exercem as suas atividades no âmbito doméstico. Não só a dita empregada doméstica, aquela que faz a limpeza, que faz a comida, que faz o almoço, né? Então, são todos trabalhadores que até então estavam desprotegidos. Doutor, a gente ouve muito comentário em todos os cantos de que essa lei pode causar desemprego. É real esse fato? Olha só, Omar, desemprego lógico que existe, né? Mas o trabalhador ele precisa de uma segurança, né? O trabalhador, o que nós costumamos sempre exemplificar, numa relação de trabalho,
o trabalhador é a parte hipossuficiente. Okay. O empregador geralmente é aquela pessoa que tem um poder aquisitivo maior, né? Tem condições de impor as suas vontades em detrimento da vontade do trabalhador. Eu acredito que não, porque as mudanças são significativas, mas a necessidade do trabalho ela vai continuar, né? O que eu ouvi falar que, olha, então, a partir do momento que vai regulamentar essa lei da doméstica, então agora vai existir só a diarista. As pessoas não vão mais contratar a doméstica, vão trabalhar com a diarista. Por quê? Porque a diarista, se ela trabalhar somente 2 dias por semana na sua casa, não há necessidade do registro e nem de pagar verbas trabalhistas que são destinadas aos trabalhadores domésticos, hoje regulamentadas por essa PEC. Tá? O que acontece? A doméstica, por o trabalho dela ser contínuo, é tratado de forma diferente. Então essa alegação, né, dos empregadores, dos patrões, de que então agora, a partir de agora não teremos mais a doméstica, teremos somente a diarista. Eu acho que isso não é verdade. Doutor, eu até para contribuir com a sua explanação, eu também tenho um entendimento sobre o assunto e acredito que você contratando a diarista, você vai acabar sendo muito mais onerado, porque o custo é muito maior. Ela não recebe hora trabalhada, ela recebe por etapa realizada. Então é diferente. E também, para contribuir nesse assunto, doutor, eu conheço alguns países no mundo e eu não vi problema algum de regulamentar uma profissão onde que você tenha direitos iguais aos demais trabalhadores. Por quê? Porque, no meu entender, me corrija se eu estiver errado, porque é importante levar com transparência à nossa população aquilo que vem ocorrendo no nosso país, esses trabalhadores estão recebendo uma alforria com essa lei, porque eram discriminados. Em um país que quer ser primeiro mundo, nós temos que trabalhar com leis de primeiro mundo. E é importante que esse resgate a esses trabalhadores que foram atingidos por essa PEC, porque vão ser tratados como trabalhadores, que eu acho que é justo isso, justíssimo. O senhor tem alguma coisa a comentar sobre o assunto, doutor? Olha, Salomar, essa lei ela entrou em vigor aí no dia 26 de março, né? Então já está produzindo os seus efeitos. Que nós tínhamos uma situação antes, o trabalhador doméstico, acho que essa foi talvez uma das mudanças mais significativas com essa nova legislação, na questão do horário de trabalho. Antes, a doméstica, você via a doméstica chegar na sua casa, no seu emprego, 6 horas da manhã e sair 8 horas da noite, tendo lá almoçar, um almocinho, e sem intervalo, sem nada. Então isso, né, não tinha direito a horas extras. Com essa nova legislação, a situação se inverteu. Por quê? A doméstica equiparou-se ao trabalhador urbano no que diz respeito ao horário de trabalho. A nossa CLT prevê que o trabalhador tem que trabalhar 8 horas diárias, 44 horas semanais, 220 mensais. A alteração dessa lei favorece o trabalhador doméstico a partir do momento que o horário de trabalho dele agora serão 8 horas diárias, 44 horas semanais. Então, quer dizer, agora o trabalhador doméstico tem horário, tá? Não pode mais trabalhar ao bel prazer do empregador, né? Da sua patroa, do patrão. Então, hoje, o trabalhador doméstico deve cumprir 8 horas diárias, tendo um intervalo de 1 hora para descanso e alimentação. O que eu também vejo como uma grande inovação, um grande benefício para esses trabalhadores, que os demais trabalhadores urbanos já detinham, que é o pagamento de horas extras. Hoje, se o trabalhador doméstico ultrapassar as 8 horas diárias, ele terá direito ao pagamento de horas extras. Então é um avanço muito importante, reconhece um direito que já é estendido a todos os trabalhadores em geral, exceto para os trabalhadores domésticos, que hoje serão beneficiados com essa nova lei. Ok, doutor. O meu agradecimento pela sua presença e esclarecimento aos nossos telespectadores, e tenho a certeza que muito iremos usar no nosso programa Uma Janela para a Cidade dos seus conhecimentos, porque é de suma importância que tenhamos programas onde que você possa levar essa informação e esclarecer a nossa comunidade. Meu muito obrigado a todos vocês e voltaremos no próximo programa. Um grande abraço a todos. Obrigado.